Queria compartilhar, e aí me permitam, claro, falar com os pais, mas eu entendo que é uma palavra que serve para todos nós. E é uma palavra que é de pai para filho. No final do seu reinado, Davi chama não só Salomão, mas ele chama todas as autoridades, todos os líderes, todo mundo que tinha algum tipo de responsabilidade, e ele começa a dar um discurso, justamente para a passada de bastão, para a construção do templo, e o porquê que ele não construiria o templo, mas aí ele começa a falar com Salomão. E quando ele começa a falar com Salomão, ele traz alguns conselhos de pai para filho. Talvez se tivesse um tema para essa mensagem, eu diria um legado de pai para filho. Porque daí nós podemos olhar nessas palavras de Davi a Salomão, conselhos de um pai para um filho, de como ele deve se portar, de como ele deve, o que ele deve acreditar e tudo mais, e aí tudo que nós veremos. Mas por isso eu digo que isso é não só para os pais que estão aqui, o que vocês querem deixar para os seus filhos, o que vocês querem ensinar e deixar de legado para os seus filhos, mas também serve para todos nós, como filhos que somos, se temos seguido esse tipo de conselho. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28. E aí eu vou pedir para você permanecer com a Bíblia aberta, porque são 2 capítulos, o 28 e o 29. Então eu não lerei os 2 capítulos, eu vou passar alguns versículos, mas para te contextualizar, é o final do reinado de Davi. Sabe que o Reino Unido de Israel foram 120 anos. O pessoal da minha turma da classe de escola dominical, que é Panorama do Antigo Testamento, está craque nisso, e eu tenho certeza que se eu fizer essa pergunta, eles saberão. São 120 anos do Reino Unido, passaram 3 reis, cada rei 40 anos. O primeiro foi Saul, 40 anos, sem coração. O segundo rei foi Davi, 40 anos, todo o coração. Ele era intenso, ele vivia apaixonado, ele era, os antigos vão entender, o sanguíneo, era intenso em tudo que fazia, viveu de todo o coração e se arrependia de todo o seu coração. Por isso que é o homem segundo o coração de Deus, não por causa do seu comportamento só, mas pela maneira que ele se entregava e pela maneira que ele se arrependia. E depois vem Salomão, mais 40 anos, 40. Salomão dividiu o coração com as mulheres, com as riquezas. E porque Salomão dividiu o coração, Deus divide o reino. E depois então tem uma sequência de reino dividido. Reino do norte, reino do sul, Israel, Judá. Foram 19 reis no reino do norte, nenhum rei foi bom. 20 reis no reino do sul, que ficou só 2 tribos, ficou 10 tribos para o norte, 2 para o sul. Desses 20 reis, somente 8 reis fizeram o que o Senhor aprova. Então, se você pegar o reino de Israel, depois da divisão, 39 reis, somente 8 reis fizeram o que o Senhor aprova. Essa é uma... Mas aqui, Davi está no último ano do seu reinado. Davi junta, então, se você acompanhar aí só os teus olhos, é só uma contextualização para a gente entrar, para ser mais objetivo e por conta do nosso tempo. Eu vou entrar direto nos conselhos, mas se você passar os teus olhos nos primeiros versículos de 1 Crônicas 28, Davi reúne em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões, a serviço do rei, os comandantes de 1000 e de 100, os líderes encarregados de todos os bens e rebanhos. Ele junta todo mundo que tinha algum tipo de liderança, e ele começa a dizer: escutem, meus irmãos. E aí ele fala que ele tinha no coração o propósito de construir o templo e tudo mais, mas que Deus falou para ele: você não construirá esse templo, porque as suas mãos estão cheias de sangue, porque você é guerreiro, derramou muito sangue, e por isso você não construirá. Mas ele começa a explicar que ele vai fazer essa construção. Quem construirá, quem Deus escolheu é Salomão. E a partir do versículo 9, ele vai trazer a palavra para Salomão. Ele deixa claro para todo mundo, então, por que ele não vai construir. Ele deixa claro para todo mundo que Salomão vai ser o seu substituto, o seu sucessor, e que Salomão vai construir o templo. E a partir do versículo 9, ele começa a dizer: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai, e sirva-o de todo o coração, e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações,
e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra e nós clamamos para que o teu Santo Espírito nos ilumine e tire toda dúvida, clareie o nosso entendimento e toque o nosso espírito, alma e emoções, para que sejamos transformados pela tua palavra. Nós nos submetemos a ela em nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Amém. Legado de pai para filho. Davi começa a falar com Salomão, e quando ele vai falar com Salomão, ele começa a trazer alguns conselhos para Salomão. E o primeiro conselho tem a ver com o versículo 9, 10, quando ele fala de espiritualidade. O primeiro conselho tem a ver com a vida espiritual, espiritualidade. Porque o primeiro conselho que um pai, o primeiro ensinamento, o primeiro legado, ou o mais importante que um pai pode deixar para um filho é conhecer a Deus. Essa deve ser a nossa primeira lição de pai para filho. E de novo, toda vez que eu enfatizar a questão do pai para filho, porque é dia dos pais, mas você pode entender pai, mãe, responsável, e também se você é filho, se você aprendeu essa lição, se você tem vivido nesse conselho. A primeira questão que ele coloca aqui é: conheça a Deus, reconheça o Deus de seu pai e o sirva de todo o coração e espontaneamente. É interessante que a Nova Versão Transformadora traz de alma alegre. Reconheça o Deus do teu pai e o sirva com alma alegre, o sirva com alegria, o sirva de forma espontânea. Não vá para a igreja por obrigação, não vá para a igreja por tradição, não vá para a igreja porque a sua família sempre fez isso, e aí você faz também, porque você aprendeu um hábito, porque você não tem outro estilo de vida, porque você sempre viveu isso. Não é esse o caminho. Não faça isso. Não seja um crente porque a tua família é crente, não seja um crente porque teu pai é crente, não seja um crente porque você conheceu um grupo aqui, é um grupo legal, mas sirva o Senhor com todo o seu coração, e o sirva de alma alegre. É interessante que Davi traz a seriedade que esse assunto merece. Se você olhar o verso 10, e na Nova Versão Transformadora de novo, ele fala: leve isso muito a sério. Leve isso a sério, preste atenção nisso, sirva-o de todo o coração. Que mensagem poderosa, que mensagem poderosa de um pai trazer para o seu filho. Reconheça o Deus do seu pai e o sirva de todo o coração. Pais, sinceramente, a gente precisa se perguntar: será que temos essa autoridade para falar isso para os nossos filhos? Será que eu consigo olhar nos olhos dos meus filhos e dizer para ele: reconheça? Não estou falando de Deus da igreja, o Deus que o pastor prega, o Deus que ensinam lá na escola dominical, o Deus que você ouve na internet, o Deus dessas canções. Não, filho, reconheça o Deus do seu pai. Porque eu gosto de pensar na espiritualidade como algo prático. Eu gosto de pensar na espiritualidade como dia a dia. Então, se você quer que o seu filho reconheça o Deus do seu pai, ou se você quer que o filho reconheça o seu Deus, se você quer que ele tenha uma vida de oração, ore com ele e por ele. Se você quer que o teu filho seja apaixonado pelas Escrituras, seja você apaixonado pelas Escrituras. Reconheça o Deus do seu pai. Veja o que eu faço na minha vida, veja como eu o considero, veja como eu o valorizo, veja como eu me importo com ele. Não é aquele discurso do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, meu filho, pode olhar para mim e reconheça o Deus que o seu pai sempre acreditou, o Deus que o seu pai sempre foi apaixonado, o Deus que o seu pai sempre serviu, e vamos servir juntos. Porque a espiritualidade não é algo que se ensina na teoria, espiritualidade é algo que se vive na prática e que se ensina na prática. Não adianta falar sobre a importância da oração
se você, pai, não ora em casa. Não adianta falar sobre a importância da palavra de Deus, se você, pai, não obedece às escrituras sagradas no seu dia a dia. Não adianta falar sobre ir numa igreja e frequentar uma igreja, se você não valoriza a comunhão, se você é o primeiro a faltar porque tem um aniversário, faltar porque tem uma viagem, faltar porque está cansado. Se você não valoriza a comunhão, não adianta a gente falar para os nossos filhos valorizarem a comunhão e a igreja, se nós não priorizamos isso aqui. Isso é sério. O primeiro conselho que Davi deixa para o seu filho é sobre a vida espiritual. Reconheça o Deus do seu pai. Reconheça quem Ele é. E o sirva de coração espontâneo. O sirva de alma alegre. Mas no final do versículo 10, ele fala sobre ser forte e corajoso, mas ele diz: seja forte e mãos ao trabalho. E aqui eu quero trazer o segundo conselho que Davi dá para o seu filho, né? Um pai para um filho, que eu acho que é um bom conselho para deixarmos para os nossos filhos: trabalho árduo. Do versículo 11 até o versículo 20, ele vai falar sobre como Salomão deveria trabalhar. Ele vai falar: eu estou te trazendo aqui todas as plantas dos edifícios, dos pórticos, dos depósitos, dos andares superiores. É interessante como ele entrega a planta de tudo, e ele fala assim: ó, a planta de tudo está aqui, de tudo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ele vai trazer a ideia a partir do versículo 11, se você passar os teus olhos até o versículo 20, ele vai trazer a ideia: ó, você vai precisar trabalhar e trabalhar muito. Mas ele traz alguns pré-requisitos. Primeiro, trabalhe em obediência. Trabalhe em obediência. Está aqui a planta, está aqui a norma. Não trabalhe de qualquer jeito. Não trabalhe passando por cima das pessoas. Não trabalhe em desconformidade com as regras. Trabalhe, mas trabalhe em obediência. Está aqui toda a orientação. A planta já está montada, está tudo certo. Só obedeça o que já está escrito e determinado. Se a gente pudesse falar isso para os nossos filhos, quem não quer? Que pai não quer que o filho seja trabalhador? Que pai não quer que o filho seja aquele que madruga, que luta pela família, que seja um exemplo de trabalho, de esforço, de dedicação? Mas não adianta trabalhar se não for conforme as regras. Então ele fala: trabalhe, mas está tudo aqui, está tudo esclarecido, está tudo colocado, está tudo já é só trabalhar em obediência. E por duas vezes, depois da primeira ele vai falar: seja forte e corajoso e mãos ao trabalho. Trabalhe com coragem. Porque quando a gente bota o filho para trabalhar, a gente sabe, ainda mais no tempo que nós vivemos hoje. Preciso falar para os meus filhos: tenha coragem. Minha filha está há 2 anos da faculdade. E às vezes dá desespero pensar na geração de hoje, nas faculdades de hoje, no que está acontecendo. E a oração é: Deus, força e coragem. É falar para a filha: coragem para dizer não, coragem para enfrentar, coragem para manter o seu posicionamento, coragem para manter a sua fé, coragem para você ir para o mercado de trabalho. Continue trabalhando, trabalhe com empenho, com coragem. E ele diz também: não temas, não temas, porque Deus fará você terminar a obra. Não temas. Por 2 vezes ele repete essa expressão, dizendo: Deus vai fazer. Seja forte, versículo 20, seja forte e corajoso, mãos ao trabalho, não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o meu Deus está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Davi não sabia o que aconteceria depois. Davi não é um profeta, mas Davi tinha uma convicção: Deus estará com você. Deus estará com você, não temas, porque Deus fará com que você tenha bom êxito. E a gente lembra das palavras de Deus, do próprio Deus para Josué, no 1º capítulo, quando Moisés morre, ele diz a mesma coisa: não temas, força e coragem.
Não te desvie dessa lei, nem para a direita, nem para a esquerda, mas seja forte e corajoso para fazer tudo que nessa lei está escrito, e então seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Que palavra de um pai para um filho. A gente olha às vezes a questão do povo judeu, e como os judeus são ricos, como que os judeus são prósperos, e até hoje eles têm essa cultura, quando eles sentam à mesa, o pai da família de um judeu, ele abençoa os seus filhos, e ele declara palavras de bênçãos para os seus filhos. Você será abençoado, você será corajoso, você será forte. Essa bênção do Senhor que a gente precisa exercitar, paz para os filhos, de abençoar os nossos filhos. Eu te amo, você é querido, você é amado, você é corajoso, você não vai ser rejeitado pelo mundo, e se você for rejeitado pelo mundo, você tem aqui nos braços do seu pai, colhida, abrigo, amparo. Nossos filhos precisam saber que eles têm para onde voltar. Nossos filhos precisam saber que ele pode ser forte e corajoso, porque Deus estará com eles. Deus os fará prosperar. Deus fará com que eles executem a bom termo o bom propósito que Deus tem para eles. A gente precisa profetizar isso para os nossos filhos. Nós precisamos abençoar os nossos filhos. Eles precisam ter, porque numa sociedade cheia de insegurança, cheia de medo, cheia de depressão, de tristeza, tanta loucura que tem aí fora. Gente, eu não falo isso aleatoriamente, falo porque eu estou dentro de um colégio como capelão, e tenho visto tantos adolescentes, a situação nas casas em primeiro lugar, reverberando no coração e nas emoções dos filhos. Como é triste, para não dizer desesperador, tudo que tem acontecido. O que acontece dentro das casas, e como isso tem afetado o coração, as emoções dos filhos. Como é importante a gente pensar nisso, nesse legado de pai para filho, os pais abençoando os seus filhos, declarando a bênção do Senhor sobre eles, e dizendo: filho, vai trabalhar, voa alto, porque o Senhor vai te abençoar, porque o Senhor está contigo, porque o Senhor vai fazer com que você tenha bom êxito. Mas além do trabalho árduo, em obediência, com coragem e com essa presença do Senhor, Davi dá uma outra lição para o seu filho. A partir do capítulo 29, ele fala sobre as ofertas. Eu quero trazer aqui a ideia de generosidade, espiritualidade, trabalho e trabalho árduo. Mas um legado que um pai pode deixar para um filho também é um coração generoso, generosidade. Davi agora vai falar de oferta mesmo, e quando ele começa a falar de oferta, ele vai falar tudo que ele começa a dar, a entregar, tudo que ele deixou. Mas é interessante que ele chega uma hora e fala assim: mas eu vou levar também, eu estou dando a minha oferta, eu estou dando das minhas riquezas pessoais. Davi, de novo, não traz uma lição teórica, mas Davi traz um exemplo de vida. O rei Davi disse a toda a assembleia, capítulo 29, Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem e inexperiente, a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus: ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engastes, e ainda turquesas, pedras de várias cores e todo tipo de pedras preciosas e mármore. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, e aí ele começa uma sequência. Davi ensina pelo seu próprio exemplo. Ele faz a oferta dos seus próprios recursos, das suas riquezas pessoais. Você quer que seu filho seja generoso? Ninguém quer um filho arrogante, avarento. Ninguém quer um filho que só olha para o dinheiro e só pensa no dinheiro. Seja generoso você. Você quer ter um filho que tenha um coração grato e saiba ofertar?
tenha um coração grato você e saiba ofertar você. E é interessante que isso a gente poderia trazer como um aspecto de liderança, porque se você passar os teus olhos e você perceber o resultado que isso, a consequência disso, que os líderes ficam alegres e os líderes começam a dar das suas riquezas pessoais também, e todo o povo fica encantado com o que está acontecendo, olhando o exemplo de Davi, e esse exemplo arrasta. Dizem que é de Confúcio essa frase, diz que as palavras ensinam, as palavras influenciam, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O que acontece aqui é exatamente isso. Davi dá o próprio exemplo, Davi dá das suas riquezas pessoais, Davi ensina seu filho fazendo, e o exemplo arrasta. A multidão começa a abrir o seu bolso, a multidão começa a ter um coração generoso. Os líderes das tribos, líderes do exército, líderes de vários setores, todo mundo começa a ofertar. O povo se alegrou, versículo 9, diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi também encheu-se de alegria. Não é só a liderança fazendo, mas a liderança começa a impactar a multidão, e o povo se alegra, vendo os seus líderes com o coração generoso. Se nós queremos vivenciar isso precisa começar em casa. Isso precisa começar em casa. Nós, pais, temos o dever, se a gente está pensando num legado de pais para filhos, olhando para o conselho de Davi, um legado de pai para filho, se a gente quer que os nossos filhos tenham um coração generoso, nós precisamos ser generosos. Quantos filhos hoje são apegados ao dinheiro, à marca? Aquele tênis eu não quero, se não for da marca, se for de camelô nem aceito, que é original. Chega das férias no colégio, fica a pergunta para saber onde você viajou. Uma vez eu tive que dar um esculacho, porque a gente conversando lá, foi fazer uma dinâmica sobre as férias, e alguém tinha falado que tinha ido para Guarujá, e outro tinha ido para uma viagem internacional, foi esculachar o Guarujá, a minha baixada. Eu falei, moleque, você não sabe o que você está falando. Eu falei, pode parar, limpa a sua boquinha para falar da minha Baixada Santista. Eu falei, você não conhece as belezas da praia. Mas até isso a gente experimenta. Estou falando de coisa que eu vivi, porque a gente começa a se comparar pelo que tem, pelo que possui, para onde foi viajar nas férias, para que marca de tênis usa, para que marca de roupa veste, para que tipo de celular tem. Aonde que estão aprendendo isso? Em casa. Aonde que estão aprendendo isso? Em casa. A importância do legado que a gente pode deixar de pai para filho. E por fim, a partir do versículo 10 do capítulo 29, ele começa a falar sobre vida de adoração, espiritualidade, trabalho árduo, generosidade e vida de adoração. E ali ele começa uma oração. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Vida de adoração. Vida de adoração é reconhecer quem Deus é. E quando eu olho para essa oração de Davi, ele sabia reconhecer quem Deus era. Nós precisamos aprender a reconhecer quem Deus é. Depois ele vai reconhecer quem nós somos, estrangeiros e peregrinos. E ele reconhece o que devemos ser, integridade de coração. Mas antes de falar, não sei se vai dar tempo, mas eu queria, por que a Rê está aqui, né? Vocês estão olhando assim, eu não virei pentecostal não, embora eu goste, né? A musiquinha no fundo, mas não é para causar emoção no coração dos pais, nem nada disso.
É porque eu falei para ela, ao estudar essa passagem, pensando na mensagem de hoje, falei, Rê, tinha uma canção, e agora eu vou puxar, ver se os mais antigos vão lembrar. E eu acho que eu não preciso nem pregar, se a gente prestar atenção na canção dessa letra, ou na letra dessa canção, porque ela diz tudo. O que um pai está querendo deixar para um filho é: filho, você precisa reconhecer quem Deus é. O maior legado que um pai pode deixar para um filho é a fé. Não é dinheiro, não é mansão, fazenda, propriedade. Não, porque tem pai que bate no peito e vai falar: não, meu filho, eu dou inglês, eu dou futebol, eu dou isso e aquilo. E aí eu que trabalho com jovens adolescentes vou falar com os filhos, e os filhos querem o pai presente. Pergunta para o filho se ele quer o dinheiro do pai, se ele quer a moto elétrica, se ele quer, ou se ele quer o pai presente em casa, abraçando, abençoando, orando com ele. E o que Davi está fazendo com Salomão é isso, falando: filho, reconhece o Deus do teu pai. A vida de adoração é reconhecer quem Deus é. E essa canção diz assim: Tua, Senhor, é a grandeza e o poder. Quem lembra? Canta comigo. A honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste, o chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Olha isso. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dai força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Isso é reconhecer quem Deus é. Isso é saber quem eu sou e quem Deus é. Você quer deixar um legado para o seu filho? Tenha uma vida de adoração. Uma vida de adoração é reconhecer quem Deus é. É poder cantar ao Senhor e dizer: o Senhor domina sobre tudo. Ah, se Salomão tivesse ouvido isso. Contigo está o engrandecer. É quem engrandece o nome de algum rei, de algum profeta ou sacerdote, é o Senhor. Rapaz, filho meu, escuta as palavras. Você não é nada, Deus é tudo. Você não é nada. Às vezes a gente quer deixar para o nosso filho um legado de confiança e falar: papai trabalhou muito, papai fez isso e aquilo, papai deu gás, porque o papai era pobre, agora o papai é rico, porque trabalhou muito. Rapaz, o melhor legado que você quer deixar para o seu filho é falar: o papai não é nada, mas Deus é que domina sobre tudo. Deus é soberano sobre todas as coisas. Papai é um miserável pecador, mas o Senhor é o Deus que exalta, o Senhor é o Deus que engrandece, o Senhor é o Deus que faz tudo em todos, o Senhor é o dominador, o soberano sobre tudo. É isso. E ao mesmo tempo que ele reconhece, depois ele fala: mas quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente? Tudo vem de ti. Nós te damos aquilo que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros. Quando nós reconhecemos quem Deus é, nós reconhecemos quem nós somos. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. E quando nós dizemos para os nossos filhos, quando nós ensinamos os nossos filhos que nós estamos aqui de passagem,
Riqueza não importa, porque eu sou peregrino. Dinheiro não importa, porque eu sou peregrino. Nós não somos dessa terra. A gente fica agarrado das coisas dessa terra, querendo trocar de carro, querendo mostrar para o nosso filho, querendo ter uma casa legal. Não estou dizendo que isso é pecado, gente, mas você quer dar um legado para o seu filho, diga para ele: você está aqui de passagem, isso aqui não é nada nosso, isso aqui a gente só administra, porque isso aqui é de Deus. Quantos filhos são agarrados aos bens materiais, porque nós somos agarrados aos bens materiais? Quantos filhos não têm uma vida de adoração, porque nós não temos uma vida de adoração? Quer um legado maior para dizer para o seu filho: filhão, nós estamos aqui de passagem, carro é para ser usado, casa é para ser usada. E eu posso falar, dando testemunho da minha própria casa. Vou falar dos meus pais, né? Dia dos pais eu sei que é mais pai e mãe, mas eu aprendi isso em casa. Sempre recebia uma calça jeans, comprava uma calça jeans, dá uma calça velha. Comprava um tênis, vê se dá para doar um tênis. Meus pais nunca deixaram acumular nada. Carro é para ser usado. Ah, mas vai dar carona para não sei, até hoje. A liga onde vocês foram, sai do culto, foi dar carona para não sei quem do outro lado da cidade. Não é dar carona para caminho, não é dar para carona onde tem carro, não, é meu caminho, não, eles dão carona para gente que não tem nada a ver, vai lá do outro lado, sempre, porque carro é para ser usado para a glória de Deus. Tudo que nós temos é para servir as pessoas, não é nosso. Bateu o carro, é glória de Deus, isso aqui é só um bem material. Está todo mundo bem, isso a gente recupera, isso a gente corre atrás. É o Isaac e a Mônica. A gente corre atrás, não tem problema, é bem material. Carro é para ser usado, isso aqui é objeto. Eu uso o carro, não é o carro que me usa. Casa, ter casa boa é para levar um monte de gente para dormir. Leva os amigos do seu filho para casa. Ah, vai dormir de madrugada? Leva. Traz os amigos para dentro de casa. Traz os amigos para dentro de casa, deixa fazer bagunça, deixa ficar até de madrugada, abençoa. A gente precisa deixar um legado de generosidade para os nossos filhos, porque se nós somos peregrinos e forasteiros aqui, eu não vou me agarrar a bens materiais, eu não vou me segurar a isso, mas isso aqui é para bênção, bênção da minha família, bênção para as outras pessoas, para serviço ao reino de Jesus. Eu aprendi isso em casa, e é isso que a gente tem tentado ensinar. E aí ele fala para reconhecer que devemos ser. Vida de adoração é reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Deus é e reconhecer o que podemos ser. Um coração de integridade. Ele fala: eu quero servir de coração íntegro ao Senhor, porque Deus conhece o nosso coração. Turma, está pronta? Tem uma apresentação das crianças. Vai ficar bravo, mas é rapidinho. Quero honrar a vida do pai e do Juba. Eu poderia falar muito do pai da minha filha, mas eu quero falar uma das coisas. Ele falou algumas coisas aqui, tudo verdade. Mas no dia da cerimônia de casamento deles, isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer. Aquela hora que os noivos termina a cerimônia e vão abraçar os pais, os padrinhos. Não é isso, Juba? Quando o Rosemar, o pai dele, foi abraçá-lo, ele disse assim: filho, faça feliz a sua mulher, como eu tenho feito a sua mãe feliz todos esses anos. Isso é legado. Você tem feito? Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pela bênção de estarmos na tua casa nessa manhã. Muito obrigado pela reunião da família. Todos debaixo da bênção do Pai Celestial. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. E te bendizemos e honramos o teu nome, por nos amares incondicionalmente, sendo tu mesmo, Senhor, aquele padrão, aquele modelo de tudo que nós ouvimos aqui nessa manhã, nesta mensagem, de generosidade, de trabalhar, de amar incondicionalmente. Muito obrigado por tudo isso que tu tens derramado sobre nós. Eu oro, Pai, como pai que sou e pais que estão aqui reunidos nessa manhã, reflete a tua imagem em nós, Senhor. Queremos ser para os nossos filhos, para aqueles que nos cercam,
uma boa referência de quem Tu és. Reproduz em nós o Teu caráter, reproduz em nós pela Tua palavra, aquilo que Tu tens derramado sobre todos nós, Senhor. Que o Senhor nos dê a coragem que foi ministrada aqui nessa manhã, que o Senhor nos dê a generosidade, que o Senhor nos dê esta vida de adoração, mas sobretudo, aquela fé que deve ser reproduzida nos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada homem, cada pai, cada avô que está aqui nesta manhã. Que neste domingo, Senhor, em que celebramos o Dia dos Pais, que a Tua bênção seja derramada sobre eles. Que eles encontrem o Teu favor nesta manhã. Que eles encontrem a alegria de olharem para os seus e verem a Tua bênção dentro da casa deles, em seus filhos, filhas e aqueles que têm na vida de seus netos. Que o restante deste dia, meu Deus, seja apenas a contemplação dessa boa obra que Tu tens realizado em nós. E muito obrigado, Senhor, por essa manifestação das crianças. Nós as abençoamos também, e que elas continuem sendo também esses mensageiros da alegria, da satisfação e do contentamento para o coração de cada pai e de cada mãe aqui presente. Muito obrigado, abençoa os pastores dessa igreja, como foi dito aqui, que eles sejam também esses pais espirituais, provendo, cuidando, sendo corajosos na proteção desse rebanho que Tu tens dado como filhos espirituais para eles. Muito obrigado, meu Deus, oramos com gratidão, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. 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 A igreja receber a bênção do Senhor e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, e a comunhão, o consolo, o fruto, os dons do Espírito Santo, estejam sobre vocês, pais, sacerdotes dos lares, e sobre suas casas e os seus protegidos, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, por toda a eternidade. Amém e amém.